Seja bem-vindo à aula de variáveis de referência. Na aula anterior, você conheceu os tipos primitivos da linguagem Java. Nesta aula, vamos conhecer o que são variáveis de referência, aprender um pouco de conceitos de memória, e você será apresentado a um ator muito importante da linguagem Java, o Garbage Collector. Então, nós vimos na aula anterior que int é um tipo de dado primitivo, um byte, um char, um double, um float, um boolean. Todos esses são tipos primitivos da linguagem Java. E o que é um tipo de variável de referência? Então, uma variável de referência é toda aquela variável que aponta para um objeto. Então, por exemplo, string y. As strings são objetos na linguagem Java. E qual é a grande diferença entre dados primitivos e dados de objetos, que aqui vamos chamar de variáveis de referência? A grande diferença é essa. Esse é o Garbage Collector. E ele vai estar atuando nos dados das nossas variáveis de referência. Um dado primitivo, como no nosso caso aqui o nosso x, ele é, na verdade, a nossa variável x, ele é um repositório para o dado, ou seja, o valor dessa variável. Então, dentro da variável x, nós temos o valor de x, ou seja, o dado binário que representa o número 7. Então, imagine x como sendo um copo e o conteúdo desse copo é o valor de x. Agora, para as variáveis de referência, isso é um pouquinho diferente. A nossa variável, ela continua sendo um repositório, um copo, mas o seu conteúdo não contém o valor da variável, mas sim uma referência, como se fosse um controle remoto para o objeto em si. E esse controle remoto, ele, na verdade, estará linkando, estará de alguma forma controlando o objeto que representa o valor daquela variável, e esse objeto está na memória do computador, sendo controlado pela virtual machine. Quando nós criamos uma variável de referência, esse controle remoto, ou seja, essa referência que está dentro da nossa variável, ela está linkada com o valor daquela variável. Mas imagine que em algum momento, então vamos ver aqui, se em algum momento eu fizer isso daqui na minha variável primitiva, x é igual a 9. A virtual machine, ela substitui o valor de x por 9. Na verdade, esse valor aqui passa a não existir mais, 7, e ele passa a valer 9. No caso da minha variável de referência, se eu fizer isso daqui, y é igual a xti.com.br, o que acontece é que essa variável, o valor da variável y, ele continua na memória. E nós criamos um outro objeto e atribuímos a esta variável de referência. Temos, então, essa representação. O controle remoto passa a controlar esse outro valor, e o valor antigo continua na memória, só que não está linkado para mais ninguém. Então, nesse momento, quando um objeto está na memória e não está mais sendo utilizado, ele está livre para ser coletado. E coletado
por quem? Pelo garbage collector, que em inglês significa lixeiro, né? O coletor de lixo. Então, o garbage collector do Java, ele gerencia esses objetos que não têm mais referência com nenhuma variável no seu programa. Isso para poder estar sempre sendo liberado memória para o seu aplicativo. Agora, imagine que você queira limpar essa referência totalmente. Então, você quer colocar, você quer ter uma variável, string y, sem conteúdo algum, que não esteja apontando para nenhum lugar. Então, basta colocar a palavra null. A palavra null é um valor nulo, um valor inexistente. Quando isso acontecer, esse outro valor também, xti.com.br, passa a não estar mais linkado com essa variável e o garbage collector poderá, então, limpar também, coletar esse objeto que está ocupando espaço na memória. Então, pessoal, essa é a principal diferença entre as variáveis primitivas e as variáveis de referência. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Imprima o valor de y para você ver esses valores sendo mudados aqui no decorrer do seu programa. E em aulas futuras, nós trabalharemos diretamente com o Garbage Collector, manipulando o Garbage Collector e falando para ele quando coletar algumas informações. Tá? Então, vejo vocês na próxima aula e até mais.